Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero ser grato ao nosso Deus por essa rica oportunidade que o nosso pastor nos concede de estarmos juntos aqui meditando um pouco na palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na leitura oficial que foi feita, Gênesis capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por todos os benefícios que Ele tem nos feito, e também ser grato a Deus pela vida da minha esposa que está ali presente, irmã Janine, essa mulher a qual tem me ajudado muito, tem sido uma adjuntora ao nosso lado. Sempre quando surge essa oportunidade de estarmos falando em algum culto de família, em alguma palestra de família, ela sempre está ao meu lado me acompanhando, e como também minhas filhas, minha primogênita Danívia e a minha caçula Daniele, que também sempre quando pode estão me acompanhando. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha família. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Marinaldo, esse homem de Deus que tem abençoado grandemente essa obra, que tem honrado grandemente nossas vidas, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Joana, que tem sido uma pessoa excepcional, uma pessoa ímpar no ministério dele e também nas nossas vidas, e também a vida de toda a sua família. Eu gosto sempre de falar do corpo de obreiro que está à nossa retaguarda, louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida desses homens e expressar o meu respeito à vida de todos. Estamos aqui falando, ministrando, mas somos iguais, somos do mesmo tamanho, a mesma medida, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. E meu respeito ao corpo de obreiro, todos que estão aqui, aos músicos presentes que são a bênção de Deus, a equipe do som e mídia, ali, irmão Josinaldo, irmão Dinho, que são bênção de Deus em nossas vidas. Enfim, louvar a Deus pela vida de cada um. Diz assim o versículo 18 que foi lido. Eu quero ler o 18, aí depois do 18 a gente pula para o 22, tá certo? E desculpa, eu quero louvar a Deus pela vida do casal, do Defan, irmão Martinho e irmã Ivanice. Parabéns, irmã Ivanice, Deus continue abençoando, concedendo muitos anos de vida. Um casal também que tem nos honrado. Irmão Martinho muitas das vezes chega a mim: irmão Daniel, eu preciso de você ali para uma palavra. Ele sabe quando eu posso, eu sempre atendo, mas ultimamente está um pouco difícil. Mas eu louvo a Deus pela vida desse casal e desse bonito grupo que Deus levantou para fazer essa obra ao lado do nosso pastor. Deus abençoe, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quantos dizem amém? Eu sei que todos conhecem muito bem essa passagem. É uma passagem muito conhecida de toda a igreja. Gênesis capítulo 2, lida nos matrimônios, nos casamentos, mas eu queria meditar um pouquinho com a igreja nesse verso e no que Deus colocou em nosso coração acerca desse versículo. O casamento, se a gente prestar atenção aqui, ele foi idealizado, ele foi construído, ele foi pensado por Deus. Deus começou a obra das suas mãos, criando o mundo, criando todas as coisas, o firmamento, os mares, os animais, o céu, a terra, os luminares, criou tudo. E tudo que Deus criou, Deus disse que era bom. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom.
No momento que Deus criou o homem do pó da terra, Deus formou o homem e disse Deus que era muito bom, muito bom. E Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ali o homem se carregou de dar nome aos animais. E Adão estava ali nomeando, fazendo todo o catálogo de animais, de peixe, de ave, de tudo que existia na terra. E Adão percebeu que existia um macho e uma fêmea, um macho e uma fêmea. Eu acredito que Adão não foi reclamar a Deus. Adão pensou no seu coração, como seria bom se tivesse também uma fêmea para mim, uma adjuntora. E eu acredito que Deus escutou aquilo que o coração de Adão, porque Deus não fez a mulher imediata, Ele fez a mulher depois. Então Deus fez o sono em Adão, tomou sua costela, formou a mulher, pôs na frente de Adão e acordou Adão e disse: olha ela aqui. Quando Adão olhou para a mulher que Deus fez, ele louvou a Deus, disse: essa é carne da minha carne e ossos do meu osso, será chamada varoa, louvado seja o nome do Senhor. Só os homens presentes, diga graças a Deus. A mulher foi uma dádiva de Deus nas nossas vidas, que Deus nos deu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, se o casamento foi arquitetado, pensado, idealizado por Deus, ele é uma instituição divina. Vocês concordam que o casamento é uma instituição divina? Então imagine uma instituição divina que foi idealizada por Deus, foi criada por Deus para existir e para dar prosseguidade à raça humana. Uma instituição divina que foi criada por Deus, ela não ser administrada pelo divino. Imagine uma instituição divina que o divino que criou ela, que instituiu ela, não tem meio de comandar ela, de dizer como é que vai, como é que tem que ser. A bênção dele não está no meio dela. Imagine se essa instituição vai dar certo. Vocês acreditam que vai dar certo? Isso será uma instituição falida. O matrimônio sem a presença do Senhor no meio dele é uma instituição falida. Ela pode durar por algum tempo, por alguma coisa, por algum acordo, por alguma comodidade, por algum medo, por alguma coisa que envolva menos a vontade soberana de Deus na vida deles. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meditando, a gente medita, escreve, pontia, busca, ora. Desde a semana passada o pastor botou a gente nesse estreito e Deus colocou essa palavra em nosso coração. Mas se o Espírito Santo, ele não nos der, não nos conceder a graça dessa mensagem, nada temos, nada podemos fora da vontade soberana de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O casamento que Deus não está no centro da vontade dele é semelhante a um carro novo. Imagine, você compra um carro novo, vai lá na concessionária para buscá-lo. Vamos imaginar aqui, você e sua esposa, vai os dois buscar esse carro. Quando você chega lá, você descobre duas coisas: que o carro não tem bateria e também esse carro não tem tanque de combustível. Imagine só, você leva esse carro para casa, da concessionária até a garagem da sua casa, empurrando esse carro. Isso vai cansar, isso vai fadigar. Louvado seja Deus, porque a presença do Senhor no nosso casamento, ele é combustível, ele é força, que a bateria é a força de energia que impulsiona o motor para que ele venha funcionar, e o combustível é que impulsiona o motor para que ele venha andar. Sem bateria e sem combustível não sai do canto. Louvado seja Deus. O casamento fica aquela coisa empancada, travada, não descola, e é esforço, e você vai para lá e vem para cá empurrando, vai para lá e vem para cá empurrando, vai para lá, vem para cá empurrando. Vai chegar o dia, o ponto que você vai dizer: chega,
não dá mais certo, eu não aguento mais isso não, é muito sofrimento, é muito esforço, eu vou abrir de mão desse carro e eu não quero mais saber dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu disse: Senhor, eu queria dar uma palavra melhor, mas foi o que o Senhor colocou no nosso coração e disse: fale e não te cales. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor falou para mim: vai ter 3 tipos de pessoa lá. Primeiro, aqueles que vão receber essa palavra como uma vitamina. Uma vitamina é simplesmente para fortalecer seu sistema imunológico e para você ficar um pouco mais forte. Vai ter pessoas lá que vai receber essa palavra como uma vacina, que vai ficar imunizado para quando chegar um momento da adversidade, ele vai dizer: ei, dessa situação aí eu estou vacinado, essa aí não pega mais não. E o Senhor disse que tem outras pessoas que estão no estado mais difícil, que estão no estado mais delicado, e o Senhor disse que o Espírito Santo nesta noite vai descer com acesso, aquele acesso que no hospital bota o soro, o acesso, vai botar um acesso, vai descer soro do céu com antibiótico para sarar a tua alma, porque Ele escolheu você, Ele escolheu a tua esposa, e Ele disse: ei, foi eu que instituí o casamento, o inimigo não vai fazer o que quer na vida de vocês, porque nesta noite ele vai estar repreendido em um nome de Jesus. Foi eu que te escolhi e te chamei, e vou abençoar o teu matrimônio, diz o Senhor para ti nessa noite. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas diante de tudo isso que foi falado, você pode dizer: mas irmão Daniel, Deus está no meio do meu casamento. Deus, eu sirvo a Deus, eu e minha esposa servimos a Deus e vai tudo bem. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas você me permite eu fazer 3 perguntas a você? Mas essas 3 perguntas eu quero que você responda no seu coração. Você não vai responder a mim não, você mesmo que vai responder a você mesmo essa pergunta. Porque depois dessas 3 perguntas, você pode dizer se realmente Deus está ou não está no meio do teu matrimônio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A primeira pergunta que eu quero te fazer, e te perguntar é dizer: prometo, os irmãos, que não passarei do horário. O diálogo faz parte do seu casamento? Medite um pouco aí. Você pode dizer: não, Emanuel, eu converso, eu dialogo. O diálogo faz parte do seu casamento. Vocês acreditam que as estatísticas brasileiras dizem, atualmente, a última pesquisa foi feita no ano 2022, que cerca de 440 mil casais se divorciam por ano no Brasil. É quase 500 mil de pessoas se divorciando. Quase 500 mil de pessoas que olham para a cara do outro assim e dizem: ei, tu vai para o teu canto e eu vou para o meu, e está tudo feito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o inimigo tem investido grandemente na vida desses casais. E o interessante é que diante dessa pesquisa de 440 mil casais, cerca de 70% a 80% desses casais, eles se separam por conta de conflitos dos dois na área de diálogo, de comunicação. Não existe comunicação, porque nós vivemos num mundo de correria. O marido sai de manhã, vai para o trabalho. Às vezes a esposa também trabalha, vai para o trabalho. Às vezes o marido chega de noite, a esposa passa o dia batalhando em casa, cuidando de filho. É aquela correria, chega de noite, todo mundo cansado. Um vai deitar para o lado, outro vai deitar para o outro. E ali acabou-se o dia, e no outro dia começa tudo de novo. E aí vai. Vai chegar um tempo que esse negócio vai cansar. Vai chegar um dia que essa engrenagem ela vai travar. Porque o diálogo é o que faz a comunhão no casamento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu comparo o casamento, como as irmãs que estão aqui presentes, elas vão saber, com uma planta de meia sombra. Uma planta de meia sombra. A planta de meia sombra, ela vai ficar ali no seu terraço. Se o seu terraço
ele pegar sol o dia inteiro, aquela planta ela não vai muito longe não. Com algum tempo ela vai morrer. Se o seu terraço pegar sombra o dia inteiro, ela também vai morrer. Isso é o amor no meio do casamento. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. É verdade, mas o amor também, ele desfalece. O amor, ele diminui se ele não for regado, se ele não for tratado e se ele não for cultivado. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pegar aquela plantinha de meia sombra e deixar ali no canto, e sempre ir lá olhar qual o horário que vem o sol, o horário que vem a sombra, e botar ela no local estratégico, ela vai começar a ficar frondosa, ela vai começar a ficar bonita, ela vai começar a ficar viçosa, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na vida daquela planta, que eu falo que é a tua vida, a vida do teu matrimônio. Mas se não houver esse cuidado, se houver muito sol, o sol castiga. O sol é aquele momento de calor no casamento, aquele momento que vem o desentendimento, que você não concorda com uma coisa e ela não concorda com outra, e ninguém quer dar o braço a torcer. Você diz, eu estou certa, e ela do outro lado diz, eu também estou certa. Aí vira o sol do todo dia. Aí vira o sol do todo dia. Mas no momento que um diz assim, ei, você está errado, aí o outro diz, não, eu estou certo. Aí no meio-dia abaixa o sol e chega a sombra. Aí quando chega a sombra você diz assim, na verdade eu realmente estava errado. Eu vou lá, vou pedir perdão à minha esposa, vou pedir perdão ao meu esposo, porque perdão não é sentimento não. Você ficar dizendo, eu só vou pedir perdão quando eu senti na minha alma. Perdão é uma decisão, perdão é atitude. Quando você decide perdoar, quando você toma a atitude, o céu vê e o céu relata aqui na terra, e o nome do Senhor é glorificado. Então nesse momento de sombra e de sol, se não houver essa dosagem no teu amor, essa dosagem no teu casamento, vai chegar um momento que não vai subsistir e vai acabar. Mas o Senhor está dando a palavra nessa noite, dizendo, ei, eu estou no controle na tua vida. Eu não vou deixar o sol te castigar, e também não vou deixar a sombra te deixar com frio. Eu vou moderar, e tudo vai se equilibrar na vida de você. Basta você querer. Tudo é possível ao que crê. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O diálogo é muito importante. Quantas vezes você já sentou com o seu esposo, com a sua esposa, para falar da questão de saúde? Porque muitos esposos ignoram, eu sei disso. Quando fala assim, meu filho, a gente tem que ir no médico fazer um check-up, a gente tem que fazer uns exames, a gente tem que fazer isso, aquilo. E muitos se opõem dizendo, não, eu estou bem, não, não estou sentindo nada. E às vezes está sentindo uma coisinha, mas está escondendo. E aquela coisinha vai aumentando, aquela coisinha vai se agravando. E chega um momento que, em vez de haver só um tratamento simples, vai para um tratamento pesado, desnecessário, por conta de uma simples ignorância, de não querer ir ao médico. A falta de sentar e dialogar e dizer, minha esposa, eu não gosto de médico não. Ser sincero é tão bom dizer, eu não gosto de médico não. A esposa também dizer, eu não gosto de ir no médico não. Você senta, não, minha filha, eu vou com você. Não, meu filho, você não gosta não, mas a gente precisa, eu vou pegado na sua mão, a gente vai junto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, porque um tem que cuidar do outro, porque quando se uniram, foram dois em uma só carne. Não é mais só um não, é dois. Tudo que for é os dois, tudo que for tem que concordar os dois. O nome do Senhor é glorificado na vida dos dois. O Senhor está falando para você cuidar do seu cônjuge, zelar sobre o seu cônjuge e cuidar do matrimônio, da instituição que Ele te deu para zelar, para cuidar, e o nome dele ser glorificado na vida de vocês. Amós 3:3 diz assim, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como pode duas pessoas estar morando debaixo do mesmo teto, morando debaixo da mesma casa, compartilhando a mesma cama, compartilhando a mesma mesa, se não estão de acordo? Essa instituição vai para frente ou vai para trás?
ela avança ou ela subsiste. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil escutar isso, e mais difícil é falar isso, mas é o que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, porque Ele ama a tua vida e Ele não quer de maneira nenhuma que essa instituição que Ele te deu, chamada matrimônio, desfaleça diante das adversidades dessa vida, diz o Senhor para ti nesta noite. Aleluia. Então, para estar de acordo tem que haver diálogo, tem que sentar, meu filho, venha cá, porque tem pessoa que diz assim, tá chegando a hora. Pessoas que dizem assim: rapaz, eu preciso falar uma coisa com você. Se falar essa frase, parece que a casa vai cair. Eu sei que muitos sabem disso. Se você chegar em casa e dizer: minha filha, eu quero conversar uma coisa com você hoje, pronto, aí ela vai pensar. Se você falar de manhã, ela vai passar o dia todo pensando, e ao contrário também. Se você falar de manhã, ele vai trabalhar, vai errar lá no trabalho, tomara que ele não trabalhe cortando alguma coisa que é capaz de ele cortar até o dedo, então que ele vai ficar pensando: o que é que a mulher vai querer me falar de noite? Sabe o que é isso? Falta de diálogo, falta de intimidade do casal. Aleluia. Porque quando você diz assim: minha filha, quando eu chegar eu quero falar com você, ela já vai ficar contente, ela vai dizer: você vai querer falar comigo? Olha, eu vou me ajeitar, viu? Vou estar ajeitado, vou estar ali esperando, porque ela sabe que ele vai conversar, e depois da conversa tem as bênçãos do casamento, que é normal na vida de um casal. Louvado seja Deus. Então o diálogo, a falta do diálogo, ele distorce muitas coisas que são simples e são cotidianas, e tinha que ser coisas maravilhosas no casamento, e acaba sendo coisas difíceis e coisas que você não consegue executar simplesmente por uma falta de diálogo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou dar só uma pincelada na segunda pergunta, que eu anotei aqui: você tem comunhão espiritual com seu cônjuge? Você tem comunhão espiritual com seu cônjuge? Eu escrevi aqui: a comunhão espiritual entre um casal traz fortalecimento espiritual espiritual e conjugal para o casal. A comunhão espiritual, ela não traz só comunhão espiritual. Ela, através da comunhão espiritual, ela transfere isso para a comunhão conjugal, a vida dos dois, a vida diária, a vida de intimidade, a vida geral do casal. A comunhão espiritual, ela interfere diretamente. Louvado seja Deus. Mas você pode me perguntar, irmão Daniel, o que é comunhão espiritual? Comunhão espiritual é a capacidade, como o pastor acabou de falar aqui, é de você orar junto, de você fazer o culto doméstico junto, de você compartilhar as coisas espirituais que você sente no seu coração, o chamado que você sente que tem, que vocês ambos sentem que tem um chamado na vida de vocês, mas vocês nunca sentaram para conversar e dizer: minha filha, Deus falou comigo isso, meu filho, Deus falou comigo isso, minha filha, Deus me revelou isso, minha filha, vamos orar junto desta causa. Vamos orar pela vida do nosso filho, pela vida da nossa filha. Essa comunhão espiritual faz o casal viver um nível de relacionamento fora do normal. Às vezes você vê casais e diz: mas rapaz, todo mundo tem problema, mas aquele casal é uma bênção, eu não vejo problema com eles. É porque eles estão buscando ao Senhor em primeiro lugar, eles estão botando Deus em primeiro lugar. A vontade humana não está prevalecendo, porque o ser humano, ele é falho. O ser humano diz assim: não, a vontade é minha, a razão é minha, o querer é meu. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: ei, abre mão da tua vontade, abre mão do teu querer e deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu agir por ti. Eu tenho coisa grande na tua vida, mas tu precisa se render, tu precisa reconhecer que tu não é nada e eu sou tudo na tua vida. Eu tenho um plano, mas eu preciso que você nessa noite se renda e diga: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. Eu estou em dificuldade, eu estou precisando de ajuda. Senhor, eu estou com o coração aberto. Senhor, faz por mim aquilo que homem nenhum pode fazer. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o Senhor pode operar milagres e maravilhas na tua vida, basta você querer. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Existe arranhado, existe dificuldade, existe
Provações existem no relacionamento, mas o relacionamento que está com Deus na frente, que está com Deus na testeira na frente, aleluia, nenhum mal subsiste não. O Senhor nunca vai deixar acontecer algo para que um diga, eu vou para um lado e você vai para o outro. Não, porque Deus que uniu vocês, Deus tem um plano na vida de vocês, e Ele está dizendo essa noite, clama a mim que eu vou te responder. Abre o teu coração, dá a oportunidade de eu agir, que eu farei grandes coisas da tua vida, diz o Senhor. O Senhor está agindo na tua vida. Ele está dizendo, ei, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. O meu nome será glorificado na tua vida, diz o Senhor. Aleluia. Não temos mais tempo, em outra oportunidade a gente continua. Louvado seja o nome do Senhor. Com autorização do nosso pastor, na Kamanaigastou, Hanaishadeg canta. Eu quero que a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Com autorização do nosso pastor. Se você não está perto do seu cônjuge, você sentir no coração de ir para perto dele, vá agora em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração pela tua vida. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu orava, enquanto eu buscava a Deus por essa palavra, o Senhor me orientava a fazer essa oração. E Ele disse assim, diga aos meus. O Senhor sabe quem está precisando dessa palavra, e eu vou repetir. Ele diz, ei, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. O teu milagre só depende de ti. Se tu se render nessa noite, aleluia. Mas você vai me dizer, mas Daniel, eu não posso fazer nada, eu não tenho forças diante disso. Mas o Senhor mandou te dizer nesta noite, se tu quiseres um milagre na tua vida, rende o teu coração nessa noite, muda a direção do teu coração nessa noite, que eu vou lá, onde a pessoa estiver, eu vou lá e vou fazer a obra nesse momento, porque eu tenho poder, eu domino céu e terra, e não há nada impossível para mim, diz o Senhor. Aleluia. Creia que Deus pode fazer um milagre na tua casa nesta noite. Creia que o Senhor pode fazer um milagre. A pessoa da questão não está aqui não, mas o Deus de perto, o Deus de longe está aqui. E Ele está dizendo, se tu creres nesta noite, tu vai ver a minha glória. Se tu creres nesta noite, quando tu chegar em casa vai ter novidade. Semana que vem tu vai estar aqui agradecendo neste altar, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, diz o Senhor. Deus maravilhoso, eterno Pai, estou te clamando nessa noite por essas vidas, por essas famílias, por esses casais, Senhor. Eu preguei a tua palavra, Senhor, aquilo que tu tem determinado, ó Pai, em nossos corações que fosse falado. Ó Pai, através da autoridade da tua palavra que foi pregada aqui nesta noite, em nome de Jesus nós decretamos agora, caia por terra as potestades, caia por terra as dificuldades, caia por terra o eu, caia por terra o orgulho. Nessa noite é noite de milagre na família. Nessa noite é noite que o Senhor está agindo na vida de muitas famílias. Tu chegou dizendo aqui nesta noite, a minha causa não tem solução, mas o Senhor está dizendo, eu esta noite estou entrando na tua causa e estou te dando vitória, diz o Senhor para ti. Deus é o Deus de milagre. Senhor Jesus, visita cada lar nesse momento. Senhor Jesus, visita cada casal, a cada família, a cada filho, a cada problema. Senhor, bota por terra, bota por terra, bota por terra. Senhor, que teu nome seja glorificado nessa noite na vida dessas famílias. Que muitos estejam aqui muito em breve agradecendo a vitória dada por ti, a bênção dada por ti, porque tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura a alma, cura o coração, cura as feridas.
tira toda intriga, tira toda dificuldade, que haja paz, que haja bonança, que haja reconciliamento, que haja, Senhor, o teu nome sendo glorificado. Os teus planos não vão ser frustrados nessas famílias, o teu plano não vai ser frustrado, Senhor, o teu nome será glorificado. Senhor Jesus, nessa noite, confirma a tua palavra através de milagres, através de restauração, através de cura, através de dádivas divinas. Senhor Jesus, esta noite nós queremos já te agradecer todas essas bênçãos, desde agora e para todo sempre. Amém.